Eu vi um vídeo hoje do pessoal falando que curso online não funciona. E mais especificamente, eles estavam reclamando do Érico Rocha. Ah, ele tem mais de 100 mil alunos, mas menos de 1.000 alunos dele tem resultado. E eu parei pra pensar e trouxe isso pra vida real, né? Mas, bicho, o cara tá reclamando disso. Faz sentido ele reclamar, realmente. Mas se tu parar pra pensar, tudo, tudo, tudo na tua vida hoje é assim. Apenas 1%, 2, 3, enfim. Uma pequena parcela tem resultado. Para mim a questão nunca foi em si o curso, né? Para mim é muito pessoal. Porque se a gente parar para analisar, eu vou voltar um pouco aqui, para analisar no teu colégio, na época de tu pirralha. Tu deve ter tido ali, tu deve ter conhecido ali 40 pessoas na tua sala, enfim, fora a tua vida toda no colégio, vamos dizer que tu conheceu umas 100 pessoas, 200 pessoas ali. Pensa nessas pessoas agora. Quantas delas, quantas delas tiveram resultado? E eu não vou falar financeiro aqui, tá? Olhando de pirralha. Mas pensa pelo um lado mais assim, ou sucesso financeiro, ou o cara tem tempo para fazer as coisas que gosta, ou ele faz as coisas que gosta, ou ele tem uma família bacana. Pensa nesse aspecto. Quantas pessoas de fato conseguiram ter algum tipo de sucesso? Tu para pra pensar, acho que tu não vai lembrar de ninguém, ou pouquíssimas pessoas. Mas enfim, vamos puxar para algo mais palpável, né? Mais simples assim. Pensa pra parte da faculdade. Fiz faculdade faz uns 8 anos, se eu não me engano. Vamos dizer que na minha turma tinha 60 pessoas, que era mais ou menos isso que tinha mesmo. 60 pessoas na minha turma. Dessas 60, é de contar nos dedos quantas pessoas hoje trabalham com engenharia. De 60 pessoas que se formaram. É de contar nos dedos quantas trabalham. E das que trabalham, cara, quantas realmente vivem bem disso. E eu digo viver bem é ter um tempo livre, ter uma família boa, ganhar dinheiro. Quantas realmente ganham dinheiro? E se você parar pra pensar, vai chegar nessa regra dos 1%. Ah, mas não é só curso online? Não, não é só curso online. É tudo na sua vida. E eu paro até para pensar um pouco sobre mim, né? Eu vejo que eu fui um ponto fora da curva porque você fica muito perdido no colégio. E assim, eu agradeço assim, eu ter despertado antes. Porque, ó, brevemente assim, o que, é que aconteceu na minha vida? Eu me formei no colégio, perdido, só sabia que eu gostava de matemática e de número, que é muita ilusão, né? Quando você vai fazer outra faculdade ali, é um pouco de ilusão isso. Mas me formei. Eu disse, não, eu quero alguma coisa nessa área. Também gostava muito de computador, jogava pra caramba. Vou fazer sistemas, era sistemas da informação. Cara, comecei a fazer, mas desisti no terceiro mês. Por quê? Era um ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente do que eu esperava. O pessoal muito estranho, muito diferente dos amigos que eu tinha. Pra mim foi a gota d'água. A gota d'água. Quando eu tava chegando na faculdade, eu tava chegando na porta da sala. Quando eu fui entrar, tinha uns caras lá de fora assim, né? Eles começaram a fazer um jutsu de Naruto, assim, fazer um negócio. Assim, não, não dá mais, eu vou desistir. Eu lembro que eu desci assim, né? Fui pro pátio, sentei no banco e liguei pro meu pai e disse, pai, tô saindo da faculdade. Eu lembro que ele ficou puto lá, mas enfim, ele não foi contra, não. Daí, eu ainda assim tava perdido, sabia que eu gostava de números, e o que foi que eu fiz? Vou fazer outra coisa, que seja voltada a número. E como eu já tinha desistido uma vez, eu não queria desistir de novo, meu pai pagava minhas contas, enfim. Fui pra faculdade de engenharia. Na faculdade de engenharia, cara, eu fiz a faculdade, mas eu nunca peguei nem meu diploma. Por quê? Todo mundo tem o mesmo conhecimento, mas eu via que tinha algo diferente ali. O quê? Velho, o cara tá lá, estuda, estuda, estuda. Pouquíssimas pessoas ali realmente se dedicavam. Eu via que pouquíssimas pessoas se dedicavam. Ou quando se dedicavam, era só para fazer uma prova. Então, para mim, sempre martelou isso na minha cabeça. Eu vejo que muita gente tá estudando aqui só para passar na prova. Eu não consigo ter perspectiva, mas o que é que eu vou fazer? Vou continuar, vou ter a constância de pelo menos terminar isso até o final. Mas quando chegou ali na parte do estágio, foi que eu vi de certeza que eu não iria seguir a parte de engenharia. Eu tinha que ir para uma cidade que era 60 quilômetros da que eu moro hoje e voltar todo dia. E a sorte é que meu pai me prestou o carro. Então eu ia e voltava todo dia. O dinheiro que eu ganhava no estágio era só para colocar gasolina. Eu ia e voltava, e voltava, e voltava. Daí me despertou um ponto. Disse, cara, eu não quero trabalhar com engenharia. E eu tive certeza absoluta quando eu comecei a estagiar, porque assim, o pessoal lá desse estágio, eu lidava muito com engenheiro, com alguns técnicos, até às vezes com algum mestre de obra ou com algum peão. Eles reclamavam demais. Era impressionante como eles reclamavam. E assim, eu sempre fui um cara muito tá tudo bem, sempre fui um cara de boa, é muito difícil qualquer coisa me tirar do sério. Só que eu ficava olhando assim, eu disse, bicho, o cara tá trabalhando aqui, passa 60% do dia dele trabalhando, e ele só faz reclamar. E isso me deixava pensando todo dia, disse, velho, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso.
Isso me fez virar a chave. Eu vou trabalhar com outra coisa, não importa o que seja. Foi na época que começou, assim, não é que começou, né? Mas foi na época que popularizou mais um pouco mais essa questão de podcast. Eu comecei a escutar um podcast e ia, e escutava um podcast voltando. Todo dia, todo dia. E às vezes, quando dava um tempo ali dentro do estágio, eu pegava meu celular, tinha baixado alguns e-books e ia lendo. Todo dia, todo dia. Isso me fez ter uma constância que eu nunca tive na faculdade de engenharia. Nunca. Eu nunca tive essa constância estudando engenharia. Como eu tive essa constância a partir do momento que eu disse, é assim que eu vou mudar de vida. Parece que deu um estralo assim, ó. Foi um ponto, se eu olhar para trás, esse foi o maior ponto de inflexão da minha vida. Foi eu ter ajustado a minha rota de, realmente, eu não vou fazer engenharia, não vou ser engenheiro. Vou trabalhar ou com finanças, investimento ou com marketing, que é o que eu trabalho hoje. Daí, só para terminar a história, né? Terminei o estágio, saí do estágio o quanto antes, terminei a faculdade. Quando eu terminei a minha faculdade, o que foi que aconteceu? Eu estava estudando engenharia para me formar e estava estudando marketing. Estudando, estudando, estudando. Só que quando eu me formei, como eu morava em uma cidade e meu pai morava em outra, e eu não tinha trabalho, o que foi que eu pensei? Eu disse, não, já sei. Minha tia tem um mercado, vou falar com ela para trabalhar lá, fazer um acordo, tal, não sei o quê. Resumindo, me mudei para a cidade dos meus pais, onde tem esse supermercado lá. Fiz um acordo, ó, eu trabalho até 2 horas. Pode ser? Pode. Então ganhava um dinheirinho, trabalhava até 2 horas. Esse dinheiro, o que é que eu fazia? Comprei alguns cursos, juntei, como eu tinha estudado finanças, pensava em investir já com pouca grana, e, enfim, ia pra academia, gastava um dinheiro assim com umas besteiras. E o que é que eu fiz, né? Eu coloquei uma meta pra mim. Eu disse, dentro de um ano, eu vou voltar pra onde eu morava, mas eu vou voltar trabalhando com o que eu quero, com essa parte de marketing. E foi dito e feito. Eu chegava em casa de 2 horas do trabalho e começava a estudar até me cansar. Quando eu me cansava, eu ia pra academia e tentava estudar um pouco mais. Foi um período, assim, eu digo, dos 6 meses que eu mais estudei na minha vida. Por quê? Eu tava com a direção, eu tava com a constância e eu sabia o que eu queria. Muito diferente hoje de você entrar num curso e você tá meio que perdido, acha que vai ficar milionário rápido, não tem constância, não acredita que você vai ser diferente. Hoje muita gente vende isso, né? Então possa até ser por isso que o pessoal bate enfim, no Érico Rocha, qualquer outra pessoa que você pensar agora no digital. Teve até o lançamento do Rui até agora. Enfim, não quero falar sobre isso, mas sobre a questão de que sempre vai ter um 1%. E para você ter 1%, você não precisa só ter o conhecimento. Se você parar para pensar, eu tive o conhecimento de engenheiro. E nem por isso eu fui engenheiro, nem por isso eu ganhei dinheiro com engenharia. Faltou em mim o quê? O comportamento. Faltou em mim o discernimento de focar naquilo, seguir aquilo, ter constância naquilo. Eu nunca tive, e eu sei disso, mas eu tive constância em outra área, que é a área que eu vivo hoje, que eu trabalho hoje. Então, assim, o comportamento é a parte mais rara, seja no que for, seja na parte do estudo, do trabalho. Pensa comigo, tu comprou um curso, tu nem terminou de assistir o curso, se tu nem terminou de assistir, tu não conseguiu nem aplicar. E eu nem vou chegar no ponto mais profundo de você, tem algumas pessoas que elas compram um curso ou compram uma mentoria só por causa de um detalhe. Massa, só que aí você já tá num nível dentro do 1% do 1%, que você vai aplicar alguma coisa, mínima que seja, e vai mudar teu resultado ali em alguns milhões ou alguns milhares de reais. A gente tá falando de pessoas assim, comum, né, que tá almejando subir de vida. Então, para mim, a maior parte não executa, não mantém constância e não sustenta o esforço. Simplesmente isso. Para mim, na faculdade de engenharia foi assim, e quando eu vejo para a faculdade quando eu vejo para essa minha área de marketing, foi totalmente ao inverso. Eu executei pra caramba, executo até hoje. Eu mantive a constância, sabendo o que eu queria, sabendo o que eu devia fazer e fazendo, e também eu tive esforço, e eu me esforço até hoje. Porque se você parar pra pensar, hoje o mercado não tá como há 5 anos atrás, tá bem diferente, né? Então, assim, pra fechar, né, pra gente entender essa questão, né, o que pra mim fica muito claro. A galera culpa muito o curso, mas eles não veem que essa é a proporção na vida toda. Tudo tem o 1%. Mas o que é que muda? É o seu comprometimento. Aquele negócio, né? De 100 que compraram um curso ou que fizeram a faculdade, 10 vão realmente consumir, assistir. 10 vão, não vou dizer terminar a faculdade, mas 10 vão terminar bem feito. Ou se a gente for pensar num curso, 10 vão consumir o curso todo. Desses 10, 2 vão aplicar. E não é porque tu aplicou que vai dar certo. Não. Então, desses 2 que aplicou, um conseguiu vencer, um conseguiu ter resultado. Mas, imagina que esses 10 que aplicou não tiveram um resultado imediatamente. Eles mantiveram a constância. Eu não tive um resultado imediatamente. Eu passei um ano para ter resultado. Se parar para pensar, eu passei um ano para ter meu primeiro cliente de marketing. E eu passei, depois desse ano, eu passei mais
quase um ano para conseguir meus primeiros 10 mil reais por mês. Então, assim, não, se você não conseguiu de primeira, o que vai te salvar é a constância. É melhor você ser, como é que o pessoal fala? É melhor você ser um médio consistente do que você ser um excelente que não é consistente, que você faz uma coisa uma vez ou outra. A consistência ela barra muita coisa, né? E literalmente é o mesmo funil, esse funil é em qualquer profissão. Até no médico, se você parar para pensar, claro, quando você se forma médico, você já tá mais tranquilo. Você, no mínimo, do mínimo, do mínimo, você vai tirar ali 10 mil reais. E se você trabalhar pra caramba, você consegue tirar uns 40, 50. Fora dentro dessa área de medicina, se você estudar um pouco mais, você, enfim, pode ter residência e ganhar mais. Mas você entende que tudo isso, ainda assim faz parte dessa teoria ali do 1, 2%, né? Vamos dizer, dessa teoria da minoria. Seria mais fácil. E para mim, assim, a pergunta não é se o curso funciona. Nunca foi isso. Eu nunca cheguei num curso e parei para pensar, será que funciona? Eu acho que antes de você comprar, hoje falando de curso, antes de você comprar o curso, você não compra o curso da pessoa. Para mim tem só duas vertentes. Tem uma, se você já acompanha aquela pessoa, você vai comprar porque é a pessoa, ou a segunda vertente é se é algo muito bom para ser verdade. Por exemplo, o cara te prometer perder 30 quilos em um mês, comendo hambúrguer e pizza. Isso é uma promessa muito agressiva. Só que aí entra num ponto desse ponto 2, é verdade? Entendeu? Então, quando a gente perguntar esse curso funciona, você só tem que entender, eu tô comprando porque funciona, obviamente, eu acreditei naquilo, ou eu tô comprando porque é a pessoa que eu já confio, que eu já conheço. Então, pra mim, eu sempre pergunto isso, né? Eu tô comprando porque é a pessoa. Ou não, é uma oferta muito boa, é uma promessa muito agressiva e eu tô acreditando nessa promessa. Então, às vezes eu acho que até você sabe que não dá certo, tem uma promessa muito agressiva assim, você vê que não é verdade, mas tu compra se enganando. Enfim, eu acabei falando dessa pergunta se o curso funciona, se não funciona, mas para mim é muito simples. Quando eu assumo a questão que é comportamental, que é a questão que depende de mim, não depende simplesmente de um curso, eu mudo tudo. Mudo toda essa perspectiva de colocar a culpa no outro. Acabei não falando isso no vídeo, mas é você ter autorresponsabilidade. Cara, se não deu certo, foi porque eu esqueci de aplicar, foi porque eu não apliquei, foi porque eu errei nisso, eu errei naquilo. O cara tá te dando passo a passo. Ah, beleza, não funcionou, vamos colocar mais energia, vamos ver o que eu posso melhorar. Se ele teve outras pessoas com resultado, se essa pessoa tá conseguindo fazer isso, porque eu não consigo. É isso. Enfim, acabei viajando um pouco, tô gravando um cenário um pouco diferente aqui também, tô testando várias coisas. Não se esquece de se inscrever no canal. Tamo junto.